Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha do segundo ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. A videoaula de hoje é sobre esse assunto, análise combinatória. Dando continuidade aos nossos estudos de matemática aí da turma do segundo ano do ensino médio da escola Dom Luiz Timbó. Aqui quem vos fala é o professor Aldenis Coriolano. Mas o que é mesmo análise combinatória? Acompanhe aí a leitura dos slides a seguir. Análise combinatória, ou simplesmente combinatória, é o ramo da matemática que estuda os problemas relacionados à contagem, ou seja, analisa coleções de objetos que satisfaçam critérios ou atributos específicos relacionados à contagem de objetos nessas coleções. Então, a análise combinatória é um conteúdo bastante importante, bastante cobrado em concursos, vestibulares e até mesmo avaliações externas. E é um ramo da matemática que estuda os problemas relacionados aos princípios básicos de contagem. E podemos perceber que a análise combinatória está presente em algumas situações cotidianas, como, por exemplo, combinações de roupa, calças, combinando com blusas, cores, placas de automóveis, no sentido de que cada veículo terá uma combinação de letras e números, Não teremos nenhuma placa para dois carros, Números de telefone, cada pessoa ao comprar um chip vai obter dentro dos algarismos de 0 a 9 o seu número de telefone. Competições, premiações, formação de grupos ou comissões, cardápios, rotas e caminhos. Então, todas essas situações cotidianas são utilizadas o conceito de análise combinatória. Por exemplo, o número de RG é composto por 10 algarismos, onde os primeiros algarismos podem ser 0. Quantos números de identidade são possíveis? Então, nós temos 10 algarismos, de 0 a 9. Cada número eu tenho 10 possibilidades. Tá certo? As placas de licença de carros no Brasil consistem em 7 elementos. Os 3 primeiros são letras e os 4 últimos são números, de 0 a 9. As letras do alfabeto correspondem a 26 letras e os algarismos correspondem a 10 números. Então, quantas placas de licença de automóvel são possíveis dentro dessa possibilidade? Então, a resolução desse problema, que cai muito nas questões, nas provas de vestibulares, é que cada letra da placa do automóvel tem 26 possibilidades e cada algarismo tem 10 possibilidades. Então, a gente vai multiplicando. 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá um total de 175.760.000 placas. Essas são as possibilidades. Já temos um novo formato aqui no Brasil, que é a placa da Sul-Americana, que já aumentou o número de letras e números. Não é mais nesse formato. Problemas de contagem envolvendo escolha de cardápios, De quantas maneiras posso escolher uma sobremesa entre 2 tortas, 4 bolos e 3 sorvetes? A resolução desse problema é simples. Se são 2 tortas, mais 4 bolos e 3 sorvetes, basta somar. 2 mais 4 mais 3. São 9 maneiras diferentes para a escolha da sobremesa. Outra questão. Um aluno pode escolher uma entre 2 camisetas, uma vermelha e uma preta, e uma entre as pastas azul, amarelo e verde. Quantos conjuntos diferentes o aluno pode ter? Então, a resolução desse problema, se eu tenho 3 camisetas, 3 pastas, eu tenho, no caso, 2 camisetas, tá certo? Entre vermelho e preta, e 3 pastas, basta multiplicar 2 vezes 3, são 6 possibilidades. O primeiro assunto, o primeiro tópico que nós abordaremos aqui na nossa aula de análise combinatória é o fatorial. Posteriormente a gente vai ver permutações simples, arranjos, combinações, mas hoje nós vamos tratar de fatorial. O que é um fatorial? Veja aí abaixo. Fatorial de um número inteiro n, representado por esse símbolo, n fatorial. Para calcular um n fatorial, basta a gente seguir essa lógica. N que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3 e etc.
Para entendermos um pouco mais o que é um fatorial de um número, o fatorial é o ponto de exclamação que a gente conhece. Toda vez que eu tiver um número seguido deste ponto de exclamação, nós chamamos de fatorial. Então, o que é 5 fatorial? Como é que se calcula o valor 5 fatorial? Então, se eu tiver aqui o 5, o fatorial de 5 vai ter o símbolo fatorial. Para calcular o valor 5 fatorial, basta eu multiplicar em ordem decrescente este 5 até chegar em 1. É bem simples. Você vai multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial é a multiplicação do 5 em ordem decrescente até chegar em 1. Quanto é que vai dar, professor? Vamos multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, 5 fatorial é 120. E se eu quiser calcular 4 fatorial, quanto é que dá o valor 4 fatorial? Eu vou multiplicar o 4 em ordem decrescente até chegar em 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, 4 fatorial é 24. Tá certo? Então, por definição, temos dois casos especiais. Quais são os casos especiais? O valor de 0 fatorial e o valor de 1 fatorial. Qual o valor de 0 fatorial e de 1 fatorial? Por definição, 0 fatorial vale 1 e 1 fatorial também vale 1. Isso aqui já é por definição, são valores fatoriais específicos. 0 fatorial vale 1 e 1 fatorial vale 1. Vamos seguir aqui. 5 fatorial é o que vale a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, conforme vocês viram no exemplo anterior. Mas note também que podemos escrever esse 5 fatorial de outras formas, em função de fatoriais menores, tais como 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Por exemplo, se eu quiser escrever 5 fatorial, em outras formas eu posso escrever assim. 5 fatorial pode ser 5 vezes 4 fatorial, 5 vezes 4 fatorial. Por quê? Porque dá o mesmo resultado, ó. 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial é a mesma coisa que isso. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 fatorial, ó, no final das contas, vai dar o mesmo resultado, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 120. Também eu posso escrever da mesma forma, outra forma, o 5 fatorial. Como é que seria? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Também dá o mesmo resultado, ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 fatorial vai dar 20 vezes 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 5 fatorial. 20 vezes 6 vai dar 120. Então, dá o mesmo resultado. Então, o número fatorial pode ser escrito de diversas formas, com fatoriais menores. Com isso, vai ter algumas questões que a gente pode fazer o uso da simplificação envolvendo fatoriais. Veja aqui esse primeiro exemplo, ó. 13 fatorial sobre 15 fatorial. Imagine que eu tenho lá na questão 2 do exercício. Simplifique os fatoriais. 13 fatorial sobre 15 fatorial. Como é que a gente ia fazer para resolver essa questão? Você vai desenvolver o fatorial maior até chegar no menor. Onde é que está o fatorial maior? Em cima ou embaixo? Se você respondeu que está embaixo, acertou. Então eu vou desenvolver o fatorial maior, que é o 15, até chegar no de cima, o 13. Ó. Então vai ser assim, em ordem decrescente. 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. E aqui em cima repete o 13 fatorial, para poder cancelar depois.
Então, cancela o 13 fatorial com o 13 fatorial. Quando eu cancelo 13 fatorial com 13 fatorial, sobra o que em cima? Quando não tem nada, é 1. E embaixo multiplica. 15 vezes 14, 210. É o que você confere, né? É o que você confere aqui na resposta aqui de baixo. 1 sobre 210. Vamos ver agora o outro exemplo, tá? O outro exemplo que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. É 10 fatorial. 10 fatorial vezes 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Eu vou desenvolver os fatoriais até chegar nos valores de baixo. Eu vou desenvolver o 10 até chegar em 7 e vou desenvolver o 5 até chegar em 3. Ó. Então vamos lá, desenvolver. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Eu vou responder aqui embaixo, tem mais espaço. Ó. Fica assim, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Parou. Tá certo? Agora, aqui repete o 7 fatorial embaixo. Também repete o 3 fatorial. Agora eu vou desenvolver o 5 fatorial até chegar em 3. Ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Cancela o 7 fatorial com 7 fatorial e cancela o 3 fatorial com 3 fatorial. Sobrou o quê? Sobrou 10 vezes 9 vezes 8 em cima, vezes 5 vezes 4. Ó. Multiplicando 10 vezes 9 vezes 8 vezes 5 vezes 4 na calculadora, vai dar um valor de 14.400. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 5 vezes 4, 14.400 é o resultado desse fatorial. Tá certo? Beleza? Então vamos ver só mais aqui, mais um exemplo. Ó. Digamos que eu tenho no exercício 8 menos 6, o sinal de fatorial fora, sobre, digamos, 3 fatorial. O que é que você vai fazer? Primeiro você vai subtrair o que tem dentro do parênteses. Ó. 8 menos 6, 4 fatorial, sobre, embaixo, 3 fatorial. Você vai desenvolver o 4 fatorial até chegar em 3. Ó. 4 vezes 3 fatorial, parou, sobre 3 fatorial. Cancela 3 fatorial com 3 fatorial, o resultado dessa questão vai ser 4. 4. Tá certo? Só mais um exemplo. Digamos que eu tenho, dentro do parênteses aqui, 11 menos 8 fatorial, sobre, e aqui embaixo eu tenho 10 menos 8 fatorial. Então eu vou subtrair em cima 11 menos 8, 3 fatorial, sobre 10 menos 8, 2 fatorial. Desenvolvendo o 3 em cima até chegar no 2, 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Cancela 2 fatorial com 2 fatorial, o resultado é 3. 3, tá bom? Só mais um exemplo, a gente propor uma atividade para vocês. Digamos que eu tenho aqui 7 fatorial vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou desenvolver o 7 fatorial. Repete o 7, desenvolve logo. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vezes, desenvolve o 4 fatorial até chegar em 2, ó, 4 vezes 3 vezes 2, fatorial. Tudo isso sobre 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. Tá certo? Que é 2 fatorial. Cancela 2 fatorial com 2 fatorial. Aí eu posso fazer isso aqui. Multiplica. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 20,
72 vezes 20, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14, 1440, 1440 vezes 42. Aí 1440 vezes 42, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 4, 16 e 1, 17, 4 vezes 1, 4. Somando tudo, 0, 8, 8 e 6, 14, vai 1, 7, 2, 9 e 1, 10, bota 0, vai 1 e 4, 5. Dá 50.480 o resultado. 50.480. Esse é o resultado da questão. Tá certo? Então, pessoal, após assistir essas explicações, esses exemplos que vão ajudar vocês a responder essas 4 questões dessa atividade proposta, referente ao conteúdo análise combinatória fatorial. A questão 1 diz assim: calcule o fatorial de. Então você vai calcular 4 fatorial, quanto é 5 fatorial, 6 fatorial e na letra D, 7 fatorial. Na segunda questão, determine o valor dos fatoriais. Letra A, 5 fatorial mais 3 fatorial. Você vai desenvolver cada fatorial, vai pegar os resultados e somar. Na letra B, você vai desenvolver os fatoriais, pegar o resultado e subtrair. Na letra C, da mesma forma. Questão 3, resolva as operações. Letra A, 8 fatorial vezes 8 fatorial. Você vai pegar os resultados de 8 fatorial e 8 fatorial e substituir e fazer a multiplicação. Na mesma forma na letra B e na letra C. Terceira questão, calcule as divisões entre fatoriais. Você vai usar as simplificações apresentadas aqui nos exemplos e vai desenvolver os fatoriais, cancelar e achar o resultado. Tá bom? Então, qualquer dúvida, você pode estar voltando, assistindo o vídeo novamente, né? Vocês vão copiar no caderno de vocês, responder essa atividade enviada evolutiva ou no grupo da turma do WhatsApp, no privado do professor ou no Google Sala de Aula. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, o nosso próximo encontro.